Fala galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem e vamos nós, para mais uma semana que se inicia. Espero que ocorra tudo da melhor maneira possível. Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre exercício físico e composição corporal, tá certo? Um conteúdo pertinente também à nossa disciplina, que vai falar sobre a nossa composição corporal de massa magra e massa de gordura, e também é um assunto que vamos colocar na nossa avaliação final, tá beleza? Então, gente, a composição corporal, ela se refere a quantidades relativas de diferentes compostos corporais, tá? E ela é dividida em duas, é a massa magra e a massa gorda. A massa magra é tudo aquilo que é livre de gordura, então, as proteínas, os minerais, os ossos, os músculos, tudo aquilo, até a água, tudo aquilo que é livre de gordura no nosso corpo, nós chamamos de massa magra. E a quantidade referente à nossa gordura corporal, a gente chama de massa gorda. Então fica bem claro para a gente também que nós precisamos ter muito mais massa magra do que massa gorda. É por isso que é tão importante a nossa composição corporal, o nosso percentual de gordura e a gente não ter a gordura em excesso. Então vocês imaginam, se todos os componentes, os compostos do nosso corpo, proteína, água, minerais, vitaminas, ossos, músculos, se tudo isso for menor do que a quantidade de gordura, com certeza nós estaremos bem encrencados, tá certo? E eu coloquei aqui para vocês, vou passar para vocês algumas medidas de avaliação que são passíveis para verificar essa divisão de massa magra e massa gorda, ou somente o percentual de gordura, através de avaliações, algumas mais simples, outras mais complexas, né? A mais simples de todas é o IMC, vocês provavelmente já ouviram falar, e o IMC a gente vai aprender a fazer hoje. Para quem ainda não aprendeu, na verdade é algo bem simples, né? Porque a fórmula é dada, realmente precisa só saber calcular, e precisa um pouquinho de matemática. Educação física não é apenas esporte, não, tá? Inclusive na faculdade de educação física, para quem um dia almeja, de repente tem um sonho de fazer uma faculdade de educação física, uma das disciplinas, pelo menos era quando eu me formei, era estatística. Então a gente tinha que fazer diversos cálculos em relação às estatísticas da saúde, cálculos para calcular a frequência cardíaca. Então a gente usa muita matemática também. Parece fácil, mas não é tão simples não, tá certo, gente? Então vamos lá. A primeira verificação aqui, a primeira medida de avaliação que eu vou estar falando é sobre a antropometria. A antropometria, ela serve para verificar as nossas circunferências. Ela é verificada através de quê? Da fita métrica. Provavelmente, vocês já devem ter visto, não sei, numa academia, até a escolinha de futebol, tem essa avaliação através de circunferência, e com a fita métrica a gente mede todas as nossas circunferências, o braço, antebraço, abdômen, tórax, né, que é o nosso peitoral, nossa região escapular, nossos ombros, nossas coxas, nossa panturrilha. Então ele verifica toda essa nossa composição corporal através dessa fita métrica. Então é a primeira maneira da gente ver, né, através dessas medidas, é a medida de avaliação chamada antropometria. Tá certo? É uma medida que eu utilizo muito na academia. Eu trabalho em uma academia, eu utilizo bastante. A gente sempre precisa de uma reavaliação, né? Porque a gente faz essa verificação e alguns meses depois a gente torna a fazer para a gente ver como foram os resultados, o que está melhorando, o que precisa ser melhorado, certo? Bom, a segunda medida de avaliação são as dobras cutâneas. Dobras cutâneas, ela é verificada através de um aparelho chamado adipômetro, tá certo? É um aparelhinho que ele tem dois... como é que eu vou explicar? Não é exatamente, tá, gente? Mas como se ele fosse uma pinça grande, né? E você faz a medida, a verificação, para verificar a quantidade de gordura que cada pessoa tem. Então, diversos tipos de verificação. A mais comum é a chamada Pollock, dobras cutâneas, perdão. Medida de Pollock, são 3 dobras. A gente verifica nos homens
a medida do peitoral, que é aqui na região acima e lateral, a gente verifica o abdômen e a gente verifica a coxa. Já na mulher, essas 3 dobras a gente verifica também na coxa, no tríceps, tá? Aqui no braço, aqui na parte de trás, e na região suprilíaca, que é a região lateral, não pega no abdômen, faz uma linha horizontal e pega na região suprilíaca, que nós chamamos. Através dessas 3 medidas, joga-se numa fórmula e sai o resultado. É uma fórmula complexa, isso aí é feito só em programas. É praticamente impossível você calcular isso na caneta, no papel. Então, realmente, a gente joga em um programa. E é uma das maneiras mais simples de verificar a composição corporal, até na internet, a gente tendo esse aparelho, lógico, a gente consegue realizar. Muito comum nas academias também, tá certo? Vamos lá, o próximo. A próxima medida de avaliação, essa é uma medida que é a cara. É a que a gente chama de biopedância, é uma balança de bioimpedância. Ela verifica toda a nossa composição corporal apenas com esse exame. Tá? Ela consegue verificar a quantidade de músculo, de gordura, de água. Ela consegue fazer toda essa verificação no nosso corpo. Ela é toda programada, vai de acordo com o sexo, com a idade, com a altura, com o tipo de atividade física que a pessoa faz, mas ela consegue dar um resultado mais preciso. Porém, é um exame mais não complexo, é um exame mais complicado de fazer porque tem um custo mais elevado. São poucas academias que disponibilizam essa balança. Normalmente é mais em consultórios médicos, certo? E a última medida de avaliação que nós vamos falar é o IMC, né? O Índice de Massa Corporal. É a medida mais fácil que tem de a gente fazer. Não é uma medida utilizada, por exemplo, por atletas de futebol, por atletas de voleibol, porque é uma medida que não serve como parâmetro, porque ela é muito simples. Ela é verificada apenas através do seu peso e da sua altura. Porém, ela já nos dá um resultado, ela já consegue nos mostrar se temos algum problema ou não relacionado a isso, tá certo? Então, o IMC é o Índice de Massa Corporal. E como é que ele é calculado? Primeiro você verifica o seu peso e a sua altura. E posteriormente existe uma fórmula, tá certo? E nessa fórmula, essa fórmula que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, sua altura em centímetros ao quadrado. Então, vou dar um exemplo. Você tem 60 quilos e tem 1,60 m. Você vai multiplicar 1,60 vezes 1,60, vai achar o resultado e depois vai dividir o seu peso 60 por esse resultado. Eu vou fazer daqui a pouco para vocês verem direitinho como é que é, tá certo? E a partir do momento que você acha o resultado no IMC, ele tem uma classificação, tá? Se o resultado der até 18,5, se eu não me engano, você está abaixo do peso, o que também é perigoso, tá? Se você tiver entre 18 e 24,99, você está no peso normal. Se tiver acima de 25 até 30, você está com sobrepeso. De 30 a 35, obesidade 1, 35 a 40, obesidade 2 e acima de 40, obesidade 3, o que é um grau de risco muito elevado. Eu vou passar aqui para vocês esse cálculo do IMC, só um momento. Fala, galera, vamos lá, vamos tentar fazer esse cálculo aqui, tá? Para quem não sabe ainda. Então vamos lá. Fórmula do IMC. A fórmula do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá certo? Então eu coloquei aqui uma situação. Paulo tem 1,60 m e 60 quilos, tá certo? Então o IMC vai ser o peso, vou botar só um pezinho aqui, tá? Peso sobre altura, vou botar o A ao quadrado. Então peso dividido sobre altura ao quadrado. Qual é o peso do Paulo? 60 quilos. Então, é 60 dividido pela altura ao quadrado. A altura é 1,60 m. Então, é 1,60 m vezes 1,60 m. Lembrando que todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, se a altura dele é 1,60 m, 1,60 vezes 1,60. A gente vai calcular, vai achar o resultado. Eu já fiz aqui. Isso aí vocês podem usar calculadora, lógico.
Então, é o 60, você repete o peso, e esse resultado aqui, 1,6, 1,60 vezes 1,60 vai dar 2,56. 2,56. Igual, você pode fazer ela na calculadora também. Vou fazer aqui, ó, 60 dividido por 2,56. Aí, 60 dividido por 2, opa, calma aí. 60 dividido, agora sim, por 2,56. O resultado deu 23,4. Então, 23,4, de acordo com aquela tabelinha que eu falei, está dentro do peso normal. Eu vou estar colocando a tabela para vocês também, tá ok? Então, muito simples de fazer o IMC. Espero que vocês tenham entendido. Galera, foi essa a explicaçãozinha do IMC, tá? Espero que vocês tenham entendido e peço que vocês aí vão ter um tempinho até a nossa live, que vocês façam o IMC de vocês, caso vocês saibam o peso de vocês aproximado ou a altura de vocês. É muito simples. Lembrando que a nossa composição corporal é muito importante para a nossa saúde, né? Devemos sempre nos ater que a quantidade exagerada de gordura corporal pode ser prejudicial à nossa saúde. Tá certo? Daqui a pouquinho estaremos na live e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Até daqui a pouco, galera. Valeu!